Olá, estamos começando a terceira videoaula do curso Capacitação em Gestão de Desastres e Ações de Recuperação. Você vai conhecer um pouco melhor as ações correspondentes à etapa de resposta a desastres, com foco em socorro e assistência. Reconhecer de que forma acionar os órgãos e agências necessárias para a gestão do desastre. Obter informações sobre o funcionamento do sistema de comando e operações e identificar as ações relevantes para a gestão de abrigos provisórios e a atenção a grupos vulneráveis. Acompanhe agora uma sequência de perguntas e respostas sobre alguns desses aspectos. O que define as ações de socorro e assistência no âmbito da resposta aos desastres? No âmbito da resposta aos desastres, as ações de socorro e as ações assistenciais são todas aquelas medidas emergenciais que são realizadas exatamente após o acontecimento do fato que produz aquela emergência e que normalmente envolvem os serviços de emergência. Todos esses trabalhos, sejam de socorro público, sejam as assistências posteriores, como uma assistência pública mais prolongada, eles são todos realizados com um grande objetivo, que é garantir a vida das pessoas e também diminuir esse impacto do desastre em cima daquela comunidade afetada. Então, o que se faz é exatamente isso, utilizar os sistemas já existentes de emergência, que vão produzir um socorro inicial, normalmente a partir do recebimento de uma chamada, e essa chamada emergencial é respondida em conformidade com o tipo de problema. Se nós tivermos, por exemplo, um incêndio, normalmente quem responde são os bombeiros. Se nós tivermos uma situação que envolve uma situação policial, você pode ter ali a Polícia Civil, a Polícia Militar, ou seja, órgãos de segurança pública. Então, para cada evento, você tem diferentes organismos que podem agir ou isolados ou até integrados numa mesma resposta. Por exemplo, se nós tivermos numa rodovia um acidente que envolva o vazamento de um produto químico perigoso, você pode ter a Polícia Rodoviária Federal, se for uma via federal, juntamente com outros órgãos de resposta que vão exatamente fazer o salvamento das pessoas, o isolamento daquele produto, o isolamento da área afetada, todo o transbordo daquela carga ou o controle para que ela não continue vazando ou produzindo algum tipo de mal àquela comunidade. Então são várias ações, todas com o objetivo da preservação da vida. Quais os principais desafios com relação ao gerenciamento dessas ações de socorro e assistência? Essa é uma boa pergunta. Quando as agências de resposta vão atuar, seja numa situação simples, seja numa situação mais complexa, o objetivo primordial sempre é garantir a vida. E além da garantia da vida, também evitar contaminação ou um dano ambiental, enfim, outras questões. Mas quando nós não temos uma ferramenta que diga exatamente como nós devemos nos portar nesse tipo de emergência, o que pode acontecer é que essa resposta não sai de acordo com o esperado. Então, numa situação de normalidade, as agências de resposta, bombeiros, defesa civil, serviços de saúde médica, como por exemplo o SAMU, eles já têm suas rotinas muito bem definidas. Numa situação de desastre ou um evento programado de grande impacto, como por exemplo um show musical ou uma grande festa religiosa, ou mesmo uma situação que faça simplesmente acúmulo de pessoas num determinado local, normalmente exige uma postura organizacional que não seja rotineira. Nesse caso em específico, o que se recomenda é a utilização de uma ferramenta ou uma metodologia de trabalho adequada. E essa metodologia é o sistema de comando em operações. Ele é o quê? Ele é uma estrutura hierarquizada que reúne diferentes organismos e faz com que eles tenham um planejamento. Exatamente como se fosse uma lista de secagem do passo a passo a agir para ganharmos tempo e para seguirmos uma linha adequada de resposta. Quando isso não acontece, os problemas mais comuns são falta de comunicação adequada, falta da solicitação dos recursos de ordem logística ou de ordem pessoal que possam fazer o socorro adequadamente. Às vezes se pede socorro demais e não se usa, às vezes não se pede o socorro, é necessário e falta. Mau relacionamento com a imprensa, e aí a imprensa, em vez de ser um órgão que passa a informação e esclarece, pode complicar ainda mais a situação inicial. Enfim, exatamente é aí que aparecem os principais problemas. Portanto, o emprego da metodologia vai exatamente
facilitar as ações de resposta, vai organizá-las de forma que a gente possa maximizar o emprego adequado de cada uma daquelas especialidades e vai fazer com que essas possíveis incorreções sejam diminuídas. O que é o sistema de comando em operações e como ele funciona em situações de crise? Bom, de alguma forma a gente já começou a responder na pergunta anterior, mas por definição ele é uma ferramenta sistêmica e contingencial que é utilizada exatamente para organizar, dentro de uma metodologia de trabalho, organizações ou diferentes organizações com objetivos comuns. Como é que a gente organiza? Através de um plano de ação que seja integrado todas as ações e que possa ser trabalhado no sentido de responder às principais perguntas que se faz sempre após um desastre. O que aconteceu? Como esse evento vai produzir-se daqui a algumas horas ou dias e qual é o plano para se responder adequadamente a essa demanda. Então esse sempre é o ponto principal. Essa ferramenta ela foi construída a partir da década de 70, inicialmente para responder grandes incêndios florestais. Foi tão efetiva que começou a ser utilizada por outras organizações e hoje ela é mundialmente aceita e é treinada para que a gente tenha, mais do que uma ferramenta, a gente tem exatamente uma metodologia de trabalho que possibilite que as ações desempenhadas sejam realizadas de forma segura, de forma mais eficiente e eficaz para socorrimento das pessoas e para organizar de forma que todos os envolvidos possam efetivamente atuar na cena da emergência baseado em uma lista de checagem das ações propriamente ditas, o que fazer, como fazer de forma mais adequada e com isso todos ganham. Então é uma ferramenta muito importante e é isso, ou seja, é basicamente uma metodologia de trabalho que agrega as organizações dentro de uma estrutura hierarquizada de forma temporária para que essas diferentes agentes possam atuar fora daquele padrão que elas estão acostumadas no dia a dia. Como funciona o acionamento e a coordenação dos órgãos envolvidos? Com relação ao funcionamento, a ideia é que o primeiro respondedor identifique que a situação é uma situação que exige uma postura não rotineira, ou seja, existe a necessidade de um emprego de uma ferramenta como o SCO para responder àquela demanda, pela sua complexidade, pela situação crítica ali postada, e a partir daí ele assume o comando da operação e começa a organizar esse processo. Nessa organização, é como se todo aquele organograma do SCO fosse ocupado as caixinhas por uma mesma pessoa. Então ele começa a atender a emergência, faz a identificação do que aconteceu, como essa situação vai evoluir e o que precisa ser feito para responder adequadamente àquelas demandas. Se existem pessoas que precisam ser socorridas, se existe algum produto que precisa ser controlado para que não vaze mais, se o incêndio tem que ser debelado, se alguma coisa tem que ser modificada no sentido do tráfego naquela localidade. Então ele vai, a partir da percepção, instalar o sistema, encontrar um posto de comando onde ele vai assumir todo esse comandamento e vai acionar as necessidades que ele tiver, através do acionamento desses recursos adicionais. Isso pode ser feito pelo rádio da viatura, pode ser feito por telefonia celular, pode ser feito de diferentes formas, mas acionando ou os recursos sendo simplesmente por chegarem no local, eles vão procurando esse comando e aí vão sendo organizados conforme a demanda. Então a ideia ele é contingencial, ele começa com uma viatura ou duas inicialmente e conforme os outros veículos e outras pessoas que vão se chegando a este comando, eles vão percebendo o que está sendo feito, vão tomando consciência do plano de ação e vão começando a participar, ou seja, as funções de cada um daqueles organogramas que representam o sistema de comando vão sendo preenchidas para quê? Nós possamos cada vez mais organizar uma resposta e fazer com que a resposta seja segura, eficiente e eficaz. Ou seja, o que deve ser feito, vai ser feito. E organizando isso, você consegue realmente fazer um atendimento de melhor qualidade. Como se dá o gerenciamento integrado de recursos? É uma pergunta mais extensa, vamos tentar organizar. Quando a gente fala de recursos, nós temos recursos de ordem logística, operacional e temos recursos que são as pessoas.
Vamos organizar esse processo. Então, conforme as pessoas vão chegando, elas vão sendo empregadas para responder adequadamente àquela demanda. Vamos imaginar aqui uma emergência que envolva múltiplas ações, porque você tem que responder a um desastre. Por exemplo, chuva em excesso, e aí vai produzir lá um alagamento, ou uma inundação, ou uma simples enchente que vai produzir lá o alagamento em determinadas áreas. Você tem que responder. Esses recursos, então, eles vão ser acionados e precisam ser adequadamente avaliados. Por isso que a pessoa que comanda a operação normalmente tem que ter uma experiência. Então, quem comanda uma operação de combate a incêndio florestal? Alguém que tenha experiência nessa atividade. Quem responde uma demanda típica de defesa civil? Um profissional que seja agente de defesa civil ou que conheça dessa atividade, para que ele possa exatamente identificar quais são os recursos necessários e acionar somente aquilo que vai ser realmente empregado. Obviamente que a gente pode ter alguns recursos numa área em separado, que são recursos táticos que poderão ou não ser empregados, mas que é importante que estejam lá. E isso tudo vai ser organizado no cenário. Então tem uma área de recursos em espera, que é normalmente onde os carros chegam e ficam posicionados. Ali vai ter, próximo desse ambiente, um posto de comando, onde as pessoas vão receber a informação do que está acontecendo e de como elas vão ser empregadas nessa atividade. Você pode ter uma base onde vão ficar, então, outros recursos de ordem logística que vão ser necessários, mas que em algum momento devem ser lavados, devem ser reabastecidos. Enfim, então, todo esse gerenciamento é fundamental. E a ideia é fazê-lo de forma integrada. Então, às vezes você precisa, vamos fazer aqui um exemplo, um emprego de uma aeronave. E quem precisa dessa aeronave é uma equipe de bombeiros. Só que esse bombeiro, naquele determinado local, não tem aeronave. Então ele vai utilizar o quê? Ele aciona através do comando um outro organismo que dispunha, por exemplo, dessa aeronave. Pode ser, por exemplo, uma polícia militar. A polícia militar, então, vai trazer essa aeronave, vai se discutir a questão e esses recursos, então, são utilizados de forma integrada. Ou seja, não é eu só uso o que eu tenho. Nós usamos o que nós dispomos de uma forma integrada e orientada para que a resposta seja o mais adequada. Esse é um problema grave nas emergências. Às vezes você tem recursos especializados que exigem que eles sejam operados por profissionais muito qualificados. E quando a gente consegue fazer essa integração, você potencializa exatamente essa atividade. Qual a estrutura organizacional básica do Sistema de Comando em Operações? Bom, basicamente o SCO é montado a partir do organograma de um comando, que pode ser um comando único ou um comando unificado, e ele tem dois staffs, um staff pessoal e um staff principal. O staff principal é o operações, que é quem vai ficar responsável por responder à emergência, ou seja, oferecer as questões de socorro e de assistência, e se houver necessidade, ou seja, se a emergência for suficientemente complexa ou grande, ele pode acionar outras funções. As outras são planejamento, que é o responsável por fazer todo o acompanhamento da emergência e também fazer toda a parte de planejamento de como deve ser respondida. A parte que vem em seguida, que é a parte de logística, que vai cuidar de todos os aparatos para fornecer a quem precisa trabalhar as condições necessárias a esse trabalho, e isso é muito ampliado porque é desde uma ferramenta para socorrer até a barraca ou alimentação ou a forma de como acomodar para poder descansar, tomar banho, dormir, alimentar-se, enfim, uma série de demandas de ordem logística e ainda a função de administração e finanças, que é quem vai controlar exatamente quantos estão trabalhando, quantas horas foram trabalhadas, se é necessário ou não, né, adquirir, contratar, locar algum outro tipo de equipamento especial que você não dispõe no momento, mas basicamente então existe essa estrutura principal, um grande comando, e o comando ainda tem uma segunda estrutura, que é um staff de ordem pessoal, que é pessoas que vão assumir funções e auxiliar esse comandante no contato externo com os órgãos de informação, com a imprensa, com a mídia, através de um porta-voz, uma estrutura que poderá fazer ligações externas quando se fizerem necessárias, e, se também houver necessidade, uma estrutura de segurança paralela para poder acompanhar operações de maior risco e garantir que aqueles que estão respondendo e levando questões de segurança também o façam de forma segura. E com relação aos processos de comunicação, quais são as principais questões a serem observadas? É bem complexo isso, mas eu vou tentar pontuar naquilo que eu julgo ser mais importante. O comando, quando ele percebe a complexidade de uma emergência, ele pode ativar no seu staff pessoal uma função que é
informação ao público. Então, normalmente ele nomeia alguém que passa a ser o porta-voz daquela emergência e essa pessoa fala exatamente para atender a todos os órgãos midiáticos que querem as informações e que precisam receber informações confiáveis. A forma de como fazer isso é importante porque quando você tem uma pessoa única, ela junta as informações de polícia, de bombeiro, de saúde e consegue tabular isso. Então, quando você passa uma informação, nesse desastre nós temos tal situação e nós temos 5 mortos, esses 5 mortos você tem que ter confiança de que são 5 e não 6 ou 4. E essas informações então são fundamentais. Essa é a forma de integrar. Normalmente o que a gente tem feito por experiência no estado de Santa Catarina é que quem coordena nas situações de maior impacto é a própria Secretaria Estadual de Defesa Civil. E ela passa a fazer esse controle, ou seja, todos os dados são encaminhados para um mesmo órgão, ele tabula esses dados e passa ele então a oficialmente fazer os atendimentos à mídia, passando cada uma das informações de forma confiável, evitando assim que você passe informações que possam ser mal interpretadas e até produzir, ao invés de uma informação confiável do que está acontecendo, uma situação que vai alarmar a população e vai deixá-la extremamente mais tensa e não acalmada com as informações. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a escolha desse profissional tem que ser muito bem pensada. Ele tem que ser alguém que tenha experiência e que possa, por exemplo, coordenar uma coletiva de imprensa. Nós, recentemente, eu particularmente tive a experiência de responder àquela situação do incêndio químico na cidade de São Francisco do Sul. Quando nós chegamos na primeira manhã, porque o incêndio aconteceu naquela noite e na madrugada, nós percebemos que havia muitos órgãos de resposta, mas que não havia naquele primeiro momento uma integração. Então a primeira ação foi, o que está acontecendo? Como isso vai evoluir? Qual é o plano para responder? A partir dessas perguntas se definiu que teria uma pessoa que iria assumir o comandamento da operação e eu acabei deslocando da cena ou da zona de impacto para a Prefeitura Municipal. Lá nós conversamos com o secretário de Estado da Defesa Civil e com o prefeito municipal e determinamos, tal hora vamos fazer uma coletiva de imprensa. O prefeito falou em nome da comunidade local afetada. O secretário falou em nome do governo. E um bombeiro, um profissional do SAMU e um profissional da Marinha responderam questões especificamente sobre a operação de resposta. Isso fez com que a gente conseguisse juntar informações e repassar informações confiáveis para aquele pessoal que estava ansioso e para que também os órgãos de imprensa pudessem reproduzir todo um acompanhamento para quem estava de fora, querendo ter informações de o que estava acontecendo e como aquilo ali iria evoluir. Naquele caso específico, isso demorou 3 dias. Então, no primeiro dia, uma certa confusão. No segundo dia, a instalação do sistema com toda a sua estrutura e um bom acompanhamento da ocorrência. E no terceiro dia, um retorno à situação de normalidade, com o controle da situação, com o retorno da população que tinha sido retirada e com a informação confiável de que não mais existia nenhum tipo de risco. Nem risco de explosão, nem risco produzido pelo próprio incêndio e os derivados dessa combustão, nem risco potencial para as pessoas que estavam voltando no sentido de que elas poderiam ainda inalar ou ter contato com algum produto nocivo à sua saúde. Então isso é fundamental e isso ajuda muito, desde que feito corretamente. No livro-texto que acompanha o material do curso, você também vai encontrar mais informações detalhadas sobre o funcionamento dos abrigos provisórios. Agora, acesse o ambiente virtual, troque informações com seus colegas de curso, com seus tutores. A sua participação é muito importante. Bom trabalho!